Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Como muitos já sabem, o Glorioso quer contratar o lateral direito Leonel de Plácido do Lanús. O presidente do clube argentino afirmou em entrevista no país vizinho que o Botafogo fez uma proposta pelo lateral, mas que há detalhes a serem resolvidos. O Fogão entra em campo amanhã às 20 horas e 30 minutos para enfrentar o Vasco da Gama no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto para você, falo sobre os temas. Antes, peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, galera, dos 41 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, antes dos temas principais, duas dicas. A primeira, se você não viu, veja. Ontem no Domanda Podcast recebemos o querido Diego San Germano, o Big Boss do SBT Esportes Rio, da Fernanda Maia, diretor de jornalismo e programação do SBT Rio. E ele falou sobre jornalismo esportivo, falou sobre futebol, outros assuntos, e disse que o SBT conta muito com a torcida do Botafogo. Por quê? O canal vai transmitir a Copa Sul-Americana e no Rio de Janeiro só o Botafogo está garantido na competição. É claro que se Flamengo e Fluminense, não que torçamos por isso, forem eliminados e ficarem na terceira colocação nos seus grupos na Libertadores, também poderão disputar a Sul-Americana. Mas por enquanto, só o Fogão e o SBT devem fazer coisas diferentes para atrair ainda mais o público alvinegro durante a competição internacional. Se você não viu, coloque aí Domanda Podcast e assista porque foi fantástico. A outra dica, hoje às 19 horas e 30 minutos, estarei com meus parceiros Gustavo Chagas e Antônio Bento Ferraz no Glorioso Connection. É isso mesmo, estarei ao vivo com eles lá no GC, vai ser muito bom, falaremos muito de Botafogo, será ao vivo, então acompanhe o Glorioso Connection de hoje. Pois é, pessoal, seguinte, o Botafogo atrás de um lateral direito e podendo contratar o Leonel de Plácido, 29 anos, que está no Lanús. Se eu falar que conheço o futebol do jogador, estarei mentindo para vocês. Não acompanho e não acompanhei recentemente o futebol do Leonel de Plácido. Então fui me informar com quem conhece mais do futebol argentino, quem conhece mais do Lanús, ou quem conseguiu, teve tempo e condição de procurar jogos do Leonel de ontem para hoje para fazer uma avaliação mais criteriosa. Vi um vídeo do Josa Novaes, que até está circulando pelas redes sociais, ele acompanha muito o futebol sul-americano. Li uma análise muito bem feita pelo Fogo Status no Twitter, depois do Matheus, dono do perfil, ter assistido 4 jogos recentes do Leonel de Plácido. E ainda ouvi algo de um amigo meu que acompanha muito o futebol argentino, porque ele gosta bastante do Boca. Pois é, galera, a conclusão que eu cheguei após ouvir, ler, assistir, foi que o Leonel de Plácido é um lateral direito ok. Segundo o Josa, por exemplo, ele está bem este ano. Por quê? O Lanús subiu muito de produção, faz uma excelente campanha no Campeonato Argentino. Então o lateral direito de Plácido está jogando bem. Segundo o Matheus, tirando tudo o que eu li, é um jogador muito regular na defesa, de forte poder de marcação, que vai ao ataque com alguma qualidade, não tanto assim, não é bom no passe longo, ou seja, o Botafogo está contratando um jogador para brigar por posição, não um lateral direito titular para que o Rafael possa brigar pela vaga. Eu esperava isso no melhor dos mundos, mas é importante também observarmos o mercado e o cenário do futebol brasileiro. A posição é muito delicada. O scout gosta do jogador, então tem gente no Botafogo que estudou e avaliou bem a vinda do de Plácido e agora vamos aguardar. Olhando para o lado
um dos rivais do Botafogo, que joga hoje contra o Volta Redonda. A torcida reclama muito do Mateuzinho, a torcida reclama muito do Varela. Já no rival que a gente ganhou por 1-0 recentemente, o Luiz Castro falou para o Vitor Sá e para o Botafogo fazer o quê? Explorar as costas do lateral direito, Samuel Xavier. E por vezes o time treinado pelo Diniz tem improvisação ou na lateral direita, ou na lateral esquerda, ou nas duas. O Vasco trouxe recentemente o Pumita, uruguaio também. Por enquanto, grande parte da torcida está aprovando a contratação, mas estamos no Campeonato Carioca. Em outros clubes do Brasil, também há dificuldades na posição. Então o Botafogo está procurando reforçar o elenco, eu espero que consiga e que o jogador chegue e vá bem. Eu não conheço, eu fui buscar informações. Não tenho elementos para fazer muitos elogios, tampouco tenho provas para falar mal do atleta. E percebam, eu fui buscar a opinião de alguém que acompanha muito e fui buscar dados e também opinião embasada de alguém que assistiu 4 jogos recentes do atleta de ontem para hoje. Amanhã o Botafogo entra em campo para enfrentar o Vasco da Gama. Alguns jogadores não poderão atuar. Segovia, porque não estava inscrito, e o campeonato, na verdade, é todo diferente, então Botafogo e Vasco já deveriam ter se enfrentado no início da competição, vão se enfrentar amanhã. O Botafogo também não poderá contar com o Patrick de Paula, suspenso. O Fogão, então, pode ir a campo com Lucas Perry no gol, Rafael na lateral direita, na zaga, Adrielson e Cuesta, o Segovia fora do banco, na lateral esquerda, o Marçal. No meio-campo, acredito em Tietê, Gabriel Pires e Marlon Freitas, que entrou no lugar do PK no intervalo do jogo contra o Bangu. Na ponta direita, o Piazon, para mim, está melhor que o Sauer e acredito que jogue como titular contra o Vasco. É um palpite, um feeling. Tiquinho Soares como centroavante e na ponta esquerda o Vitor Sá, que vem fazendo uma grande competição. Aí o Botafogo pode variar o esquema, pode trabalhar no 4-1-4-1, com a linha de 4 defensores, o Tietê à frente dessa linha, o Marlon Freitas e o Gabriel Pires à frente do Tietê, Marlon trabalhando mais em infiltrações, jogando um pouco mais sem a bola, já o Gabriel Pires trabalhando mais com a pelota, buscando os espaços, e na ponta direita o Piazon fazendo o jogo associativo, até mesmo de repente com o Marlon Freitas ou com o Gabriel Pires e com o Tiquinho Soares, na ponta esquerda o Vitor Sá tentando explorar velocidade. Podemos também fazer um 4-2-3-1, dependendo do momento da partida, aí com o Marlon descendo um pouquinho mais, como segundo homem, trabalhando mais perto do Tietê do que do Gabriel Pires, com o Gabriel fazendo exatamente a função do camisa 10, como fez em alguns momentos contra o Fluminense. Tudo isso aí está sendo treinado, trabalhado, obviamente, pelo técnico Luiz Castro, e tomara que vejamos amanhã um Botafogo muito bem definido dentro de campo, buscando a vitória em um clássico que tende a ser muito difícil. O Vasco jogou melhor que o Fluminense na maior parte do clássico do último domingo e deve querer, óbvio, evoluir contra o Botafogo para vencer, para dar aquele gostinho para o torcedor nesse início de SAF do Clube de São Januário. E pessoal, eu estarei no Maracanã amanhã, eu espero que quem tem condições vá ao jogo, mesmo sabendo que não é simples. O Vasco dificultou muito a venda dos ingressos para os torcedores botafoguenses. Tem sócio do Vasco com muita tranquilidade para adquirir os ingressos, as entradas. Tem tranquilidade de todos os jeitos para o lado deles e para o nosso lado não. R$100 o ingresso é muito caro. Não tem como normalizar o ingresso a R$100. E quem é sócio do Botafogo, sócio torcedor, paga R$50 a meia. Do outro lado está muito mais simples. Eu tenho muita dificuldade de entender torcedor apontando o dedo para torcedor. Eu tô sempre lá, eu estava no último sábado chovendo à noite na ilha acompanhando o Botafogo, tinha uma galera lá fazendo a mesma coisa. A torcida do Botafogo é sim muito boa, não é acomodada. A torcida do Botafogo sofreu muito nos últimos anos. Ah, mas o Vasco também. Mas a peculiaridade que a gente pode trazer aqui, eu posso fazer comparação com qualquer torcida do Rio de Janeiro. Eu tenho elementos para trazer e comparar a torcida do Botafogo com qualquer outra. Com a visão do botafoguense. Não estou falando com clubismo, não. Com a visão do botafoguense. Então, eu acredito até que vai uma galera boa amanhã também. Não acredito em fiasco. Mas se não for dividir o estádio com o Vasco da Gama, que divida numa eventual semifinal, numa eventual final com qualquer outro grande. Porque é até melhor guardar dinheiro para
uma eventual reta decisiva do campeonato. E o Botafogo está muito perto de se classificar para a semifinal. Quem for vai cantar muito, eu falo novamente, se você puder, vá, porque vai ser muito legal, as baterias vão estar juntas, e quando acontece isso, a torcida do Botafogo é imparável. As 7 organizadas unidas, Resistência, Loucos, Folgada, Bota Chope, Fogoró, Fúria Jovem, TJB. Tira onda a torcida do Botafogo já quase sempre. Quando faz isso, não tem para o adversário. Então, se você puder, vá. Se não puder, não se sinta desprestigiado, não se sinta menos torcedor. A gente passou meses falando mal do campeonato, falando mal da organização, da federação, e agora como eu vou chegar aqui e apontar o dedo? Tá vendo esse campeonato horroroso? Esse campeonato que a gente queria que o Botafogo abandonasse? Então, por que você não vai ao jogo amanhã pagando R$100 quinta-feira à noite no Rio de Janeiro? Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer é falar. Se você pode, quer ir, vá, porque é muito maneiro. É muito legal o clássico no Maracanã. Lembra o futebol antigo? A gente pede tanto futebol raiz. Eu já boto até a minha musiquinha do Bebeto, ó. Praia e sol, Maracanã, futebol. Me animo mesmo, eu vou feliz. Mas entendo quem pensa o contrário. Então, vamos torcer pro Fogão e vamos torcer pro Fogão chegar longe na competição, em qualquer outra, porque eu tenho certeza que a torcida do Botafogo, como já mostrou várias vezes, vai ter várias oportunidades e vai mostrar a própria força. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!